Olá, estamos no ar pela TV Ceará com mais um Entre Ideias. Como sempre, debatendo temas da atualidade e de interesse dos cearenses. E também trazendo o melhor da música para você que está em casa. Confira nossos destaques. Se você é empresário ou pensa em montar um negócio próprio ou franqueado e quer transformar sua empresa em um negócio de sucesso, ou mesmo aumentar os lucros, mas não sabe como, então o programa de hoje é para você. Já, consultores de sucesso tiram todas as suas dúvidas sobre o assunto. No quadro musical, muita música, com o sanfoneiro Guilherme Dantas. Vem amor, vem cantar, que os teus olhos ficam querendo chorar. Tudo isso daqui a pouquinho, no Entre Ideias. Chegou a hora de falar sobre os fatores que contribuem para uma empresa de alta performance, ou seja, para uma empresa de sucesso. Sobre o assunto, eu converso agora com o consultor Eduardo Gomes de Matos, fundador e diretor-presidente da Gomes de Matos Consultores Associados, especializado em desenvolvimento empresarial e na utilização das mais modernas ferramentas de gestão. Com Guilherme Pequeno, administrador, consultor de planejamento estratégico e diretor de operações da Gomes de Matos Consultores Associados. Desenvolve projetos de planejamento estratégico e estruturação organizacional. E com Eduardo Ramiden, diretor de marketing, estratégia e inovação da Gomes de Matos Consultores Associados. Administrador de empresas com experiência no mercado de consultoria nacional e internacional, bem como expertise em gestão de projetos. No quadro musical, estamos recebendo o cantor e compositor e sanfoneiro Guilherme Dantas. Sejam todos bem-vindos ao Entre Ideias. De quem é a responsabilidade quando uma empresa não vai bem? A responsabilidade, quando a empresa não vai bem, sempre é do presidente da empresa. No primeiro livro que eu escrevi sobre padrões de gestão empresarial, eu coloco que o primeiro padrão é sobre liderança. E nesse processo de liderança, o presidente da empresa, ele é responsável pelo sucesso, pela sobrevivência, pelo crescimento, pela perpetuidade da empresa. Como também ele é responsável quando a empresa vai mal, quando a empresa fracassa, quando a empresa fica inadimplente, quando a empresa deixa de ser competitiva, ele também é o principal responsável, porque ele toma as principais decisões. Então, sempre essa responsabilidade é do presidente da empresa. O que acontece quando uma empresa deixa de ser competitiva? O que acontece nos bastidores? É um problema que já vem acontecendo antes? Como é que é isso aí? Normalmente, a empresa, quando ela deixa de ser competitiva, é por uma série de fatores. A Fundação Dom Cabral, ela faz sempre uma análise de todas as empresas no Brasil. E a gente tem um dado que, vamos dizer assim, verifica e atesta isso, que é 83% das causas do fracasso empresarial está dentro da empresa. Existem 17% de causas externas, como mudanças políticas, Quer econômicas. dizer, os fatores crise, externos influem? Influem, mas só em 17% das causas. 83% das causas são internas. Então, essas causas internas, elas variam de uma série de fatores. Eu posso lhe dar um exemplo, Olavo, de uma empresa que nós trabalhamos, na realidade foi o primeiro cliente da Gomes de Matos, que foi o Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar, em 1990, ele deixou de ser uma empresa competitiva. Ele era uma empresa inchada, uma empresa gorda, uma empresa arrogante perante o mercado, que não tratava bem os seus clientes, que existia uma briga familiar interna muito grande dentro da empresa e ela deixou de ser competitiva no mercado. E então ela entrou numa grande crise, foi quando o Dr. Abílio Diniz resolveu tomar ações duras, mas necessárias para garantir a sobrevivência do Grupo Pão de Açúcar na época. E nesse momento ele conseguiu, vamos dizer assim, fazer um acordo familiar, tirar alguns irmãos dentro da diretoria da empresa que não contribuíam efetivamente com a empresa, e ele tomou a decisão de fazer as mudanças necessárias.
você ter uma ideia, na época, o Pão de Açúcar tinha 624 lojas no Brasil. Eles tinham em torno de 55 mil funcionários e faturavam em torno de 1 bilhão e 700 milhões ano. Com essas mudanças que o Dr. Abílio promoveu para buscar novamente tornar o Pão de Açúcar ser uma empresa competitiva no mercado, eles reduziram de 624 lojas para 219 lojas, eles reduziram o número de funcionários de 55 mil funcionários para 17.500 funcionários. Foi uma redução drástica do número de pessoas da empresa, mas 4 anos após, em 1994, todas as ações que eles tomaram de busca de competitividade, valorizando principalmente clientes, valorizando os funcionários e as lojas, o Pão de Açúcar em 1994, com essa nova estrutura, ao invés de faturar 1 bilhão e 700 milhões, em 94 ele faturou 4 bilhões. Né? Então, tornar a empresa competitiva é responsabilidade do presidente e o presidente tem que tomar as ações que devam ser tomadas, não aquelas que ele gostaria de tomar. Então, normalmente, as causas são internas dessa degradação e dessa perda de competitividade. Guilherme, o que a Gomes de Matos, consultores associados, faz pelos seus clientes? Olavo, nós somos uma empresa especializada em gestão empresarial e a nossa missão é tornar as empresas mais competitivas e duradouras. A gente faz isso transferindo tecnologia, qualificando as pessoas e desenvolvendo métodos de trabalho. Então, o grande negócio da Gomes de Matos é tornar os seus clientes mais competitivos. A gente faz isso por meio de estudos, reestruturações organizacionais, definição de estratégia, qualificação das pessoas, análise econômico-financeira. Então, nós somos uma consultoria especializada em gestão. E gestão, no nosso conceito, é gerar resultados. Gerar resultados para o acionista, para o cliente, para os colaboradores. Então, o nosso processo está focado em gerar resultados por meio da transferência de tecnologia. A Gomes de Matos, este ano, realiza 2 fóruns. Qual o objetivo destes fóruns e qual o tema? O objetivo dos fóruns sempre é, em primeiro lugar, disseminar conhecimento. Hoje a gente tem um programa muito forte na Gomes de Matos, que a gente tem um objetivo estratégico dentro da empresa, que é ter a gestão do conhecimento disseminada para a sociedade. Então, o grande objetivo dos fóruns hoje é disseminar esse conhecimento, além de, obviamente, promover a marca da Gomes de Matos dentro do mercado que a gente atua. Os fóruns eles sempre acontecem, um no primeiro semestre e um no segundo semestre. O primeiro semestre provavelmente acontecerá agora em maio. E o do segundo semestre sempre acontece por volta Primeiro de outubro. semestre um tema, segundo semestre outro tema. Exatamente. Que temas vai ser abordado agora nessa primeira parte do ano? Agora, na primeira parte do ano, vai ser o tema justamente empresas de alta performance. A gente está trabalhando ainda no desenvolvimento do fórum. E o do segundo semestre será provavelmente na área de gestão de pessoas. Qual o público? O público é o público empresarial do Estado, empresários em geral, coordenadores, gestores, gerentes, todo o público mesmo. Como se inscrever? As pessoas podem se inscrever através do nosso site, www.gomesdematos.com.br. Então a gente sempre tem um link lá na página principal do site, é bem fácil. É só colocar o nome, empresa, cargo e o contato. E aí a inscrição é feita e a gente posteriormente entra em contato com aquela pessoa. Qual o melhor momento para uma empresa procurar uma consultoria? Dizem que os consultores são sempre procurados quando a empresa está em dificuldades. Quer dizer, quando está numa... É um grande erro, Eduardo? É um grande erro. Esse não é o melhor momento. Tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o melhor momento de consertar o telhado é quando o sol está brilhando e não quando está chovendo, né? Então, o melhor momento de procurar uma consultoria é quando essa empresa está bem, quando ela quer trazer conhecimentos para dentro do negócio e agregar valor. Então, a consultoria, ela, como o Guilherme bem colocou, para gerar esse resultado, ela agrega valor trazendo conhecimentos e práticas bem-sucedidas no mercado, tanto a nível nacional como internacional, para dentro da organização. Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com um grande grupo empresarial aqui no estado, que é o Grupo BSPA, comandado pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará hoje, pelo Beto Studart. Beto Studart. E há muitos anos que a gente trabalha para o Beto,
E na consultoria, que a primeira que nós fizemos, na época ainda a Agripec, ele comandando a Agripec tinha 5 consultorias simultâneas. Tinha uma na área de processo, uma na área de qualificação de líderes, uma na área de desenvolvimento de produtos, porque essas consultorias agregam valor para a organização. Então, o melhor momento é quando o sol está brilhando, quando a empresa está bem, quando ela tem capacidade de investimento. Muitas empresas nos procuram também quando já estão em dificuldades. Esse não é o melhor momento. Mas ainda, na maior parte das vezes, podemos fazer um turnaround naquela empresa, identificando ações que devam ser implementadas para tornar o resultado daquela empresa melhor e garantir a sobrevivência dela. Eduardo, quer dizer que é muito mais eficaz para a empresa procurar a consultoria de vocês, geralmente quando ela está no positivo, ao contrário, quando ela está no vermelho, ela traz muitos problemas, vocês vão ter mais dificuldades, vai sair mais cara para a empresa essa consultoria? Com certeza. Não a consultoria, mas as decisões que ela vai ter que implementar. Porque quando você está bem financeiramente, no mercado, quando você está competitivo e quer se tornar mais competitivo ainda, fica mais fácil implementar soluções. Quando você está em crise, as soluções sempre doem muito mais. Né? É o que nós estamos passando agora no Brasil. Nós estamos tendo esse ajuste fiscal por parte do governo federal, porque o governo federal deixou de fazer, durante 4 anos, os ajustes que tinham que ser feitos. O que uma empresa deve fazer para ser bem-sucedida? Olavo, tem um fator que eu acho que é crítico nesse sentido, que é a cultura organizacional. 2 pontos sobre a cultura organizacional da empresa. Ela deve ser voltada sempre para o futuro. As pessoas devem crer no futuro da empresa e no futuro do mercado que ela está inserida. E o outro ponto, os valores organizacionais da empresa. Se os colaboradores dessa empresa não tiverem um alinhamento muito grande com os valores da empresa, a empresa dificilmente ela será bem sucedida. Então, os valores organizacionais têm que estar extremamente internalizados e sendo vivenciados dia a dia pelos colaboradores da empresa. E agora eu converso com o Guilherme Dantas. Oh, coisa boa. Dantas, prazerzão enorme tê-lo Prazer aqui no todo programa mundo. Entre Ideias. Olavo, eu estava aqui analisando até a conversa de toda essa turma que está aqui com a gente e pensando no quanto o meio em que eu trabalho, que é o meio musical, é carente, necessita de uma consultoria em muitas ramificações. Né? Hoje nós temos aqui, no produto chamado Guilherme Dantas, eu como artista, tenho hoje uma consultoria, posso dizer que tenho, porque tem um empresário que vende os shows e tem outra pessoa que chegou agora para somar, que vai fazer a consultoria interna da nossa empresa, do que precisa, do que está faltando, do que precisa melhorar, enfim. E o meio musical, principalmente hoje no Ceará, a gente sobrevive muito do forró, e o forró hoje é carente de uma consultoria. Ainda bem que está começando a surgir. Guilherme, me fala um pouquinho da sua vida dentro da música. Bom, eu comecei a tocar com 4 anos de idade, né, teclado. Aí cantei muito cedo já, com 7 anos. E comecei a compor cedo. Eu fui muito precoce nas minhas coisas. Hoje, sou novinho, eu tenho muito que aprender. Mas fui muito agraciado por Deus com o talento que me deu. E muito mais do que isso, pelas pessoas que me receberam em cada canto que eu passei. Mas não foi fácil não, assim, em Fortaleza, no Ceará, encontrei um pouquinho de dificuldade no começo. Essa dificuldade hoje, graças a Deus, Superaram? Claro, com certeza. Então, eu acho que hoje é só colher os frutos do que eu plantei no início, e vem muito mais por aí. Guilherme, eu acho que a dificuldade faz parte de todo o negócio. Verdade. Os consultores estão aqui para para confirmar isso que eu estou falando. Claro. A dificuldade existe, meu querido. Tudo no começo, aí tem aquela dificuldade, tem aquela parte da aprovação do público, principalmente você. Mas eu acho que você já começou ganhando, porque pelo que eu vejo você tem uma voz muito boa, uma sanfona afinadíssima. É afinado esse dia. Então você já começou ganhando.
Verdade. Não é verdade? Eu Vamos tenho- de música, Guilherme Dantas. Vamos nós, então. Me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. Essa é nova, me ame ou me deixe. Tá doendo, tá, mas preciso te falar. Cansei de amar sozinho, te dar meus carinhos. Tenta enxergar, se coloque em meu lugar. Suas palavras ao vento, não tem sentimento. Quando você diz que me quer, o meu coração fica maluco, se enche de dúvidas. Realmente, se me quiser, vê se muda de atitude. Aceite, é sua culpa. Porque não depende só de mim para o nosso amor viver. Eu te dou meu coração, é só você me perceber. Não depende só de mim para o nosso amor durar. Em nome dessa paixão, você também tem que me amar. Me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. Entre ideias não sei o que você vai decidir mais. Me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. Quando você diz que me quer, o meu coração fica maluco, se enche de dúvidas. Realmente, se me quiser, vê se muda de atitudes. Aceite, é sua culpa. Porque não depende só de mim para o nosso amor viver. Eu te dou meu coração, é só você me perceber. Não depende só de mim para o nosso amor durar. Em nome dessa paixão, você também tem que me amar. Me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. Me ame ou me deixe, me ame ou me deixe. O programa Entre 10 vai para um rápido intervalo, mas antes, vamos curtir um pouquinho mais desse talento, Guilherme Dantas. Amor igual ao seu eu nunca mais terei. Amor que eu nunca vi igual, que eu nunca mais terei. Amor que não se mede, amor que não se pede, que não se repete. Amor, olha que amor que não se mede, amor que não se pede, que não se repete. Amor, eu quis dizer, você não quis escutar. Agora não peça não, me faça promessas, eu não quero te ver. Nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais.
Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Segundo bloco do Entre Ideias, hoje falando sobre empresas de alta performance. Conversando com a gente sobre o assunto, Eduardo Gomes de Matos, diretor-presidente da Gomes de Matos Consultores Associados, especializado em desenvolvimento empresarial e na utilização das mais modernas ferramentas de gestão. Guilherme Pequeno, administrador, consultor de planejamento estratégico e diretor de operações da Gomes de Matos Consultores Associados. Desenvolve projetos de planejamento estratégico e estruturação organizacional. Eduardo Ramidem, diretor de marketing, estratégia e inovação da Gomes de Matos Consultores Associados. Administrador de empresas com experiência no mercado de consultoria nacional e internacional, bem como expertise em gestão de projetos. No quadro musical, está com a gente o cantor e compositor sanfoneiro Guilherme Dantas. Quais as principais dúvidas dos empresários? A grande responsabilidade da diretoria de uma empresa, da presidência de uma empresa, é garantir a sobrevivência, o crescimento dessa organização e a perpetuidade dessa organização. Então, sempre as dúvidas estão relacionadas a esses três tópicos. Como garantir a sobrevivência da minha empresa? Como fazer com que ela perdure no mercado? Porque a gente tem uma taxa, Olavo, muito grande de mortalidade empresarial. Né? E principalmente, vamos dizer assim, na passagem das gerações. Da segunda geração para a terceira geração, o índice aumenta muito. Segundo dados do Sebrae, de 5 empresas que abrem no Brasil, e se abrem em torno de 470 mil empresas por ano no Brasil, de 5 empresas, uma sobrevive após 5 anos. 4 fecham. Né? Não só as pequenas empresas ou as empresas iniciantes. A nata da economia brasileira, as empresas melhores da economia brasileira, elas são listadas por uma publicação científica, que é a da revista Exame, que a revista Exame publica anualmente um anuário chamado Exame Maiores e Melhores Empresas do Brasil, onde ela lista as 500 maiores e melhores empresas do Brasil. Se a gente pegar de 1974, que foi a primeira edição da Exame, a 2014, ou seja, 40 anos de existência, desses 40 anos, 87% das empresas já não existem mais. Ou elas foram adquiridas, ou elas faliram, ou elas quebraram, mas elas não existem mais. Ou seja, o índice de mortalidade empresarial, ele não é, vamos dizer assim, somente nas pequenas empresas. Nas grandes empresas também, são poucas as empresas que passam dos 20 anos, dos 30 anos no nosso mercado. Qual o diagnóstico, presidente Eduardo, para que isso não aconteça assim, não com muita frequência? Cada etapa da vida da empresa, cada empresa passa por várias etapas, vários ciclos, que nós chamamos de ciclo de vida da organização. E em cada ciclo desse tem as características de cada ciclo desse e as ações que devem ser feitas durante esse ciclo de vida, essa fase da vida da pessoa, assim como nós, seres humanos, também. Nós, seres humanos, no início do século passado, por volta de 1900, 1920, a taxa do Brasil de idade média que nós tínhamos era em torno de 38 anos. Nós vivíamos, em média, 38 anos. Se a gente pegar 100 anos dessa evolução, hoje o brasileiro vive, em média, 70 anos, ou um pouco mais do que 70 anos. Então, através do avanço da medicina, através do avanço dos remédios, da farma, né? Do farmacêutico, dos exames, nós conseguimos aumentar muito, vamos dizer assim, o nosso tempo de vida enquanto ser humano aqui no Brasil. Já nas empresas, não, nós não conseguimos isso. As empresas ainda têm uma taxa de 33 anos, de vida de 33 anos. As empresas que passam de 33 anos, e algumas passam disso, né? Nós temos empresas seculares com 500 anos, 300 anos,
até 700 anos, como é o caso da empresa mais longeva, que é uma empresa de hotéis no Japão, nós conseguimos isso. Mas o importante para garantir isso, para diminuir, é entender cada fase do ciclo de vida e tomar as ações necessárias que garantirão que essa empresa sobreviverá no futuro. Exato. Quais as dicas para quem está começando, Guilherme? O empresário que está começando, Olavo, ele tem alguns desafios a serem vencidos. O principal desafio é a questão do crédito, né? O crédito para a pequena empresa, ela é um crédito escasso e caro. As grandes empresas no Brasil, acho que é um dos únicos países do mundo onde quanto mais condição financeira você tem, mais crédito você consegue. Quando, na verdade, a fonte de crédito... conseguir crédito para quem está começando, a fonte né? de crédito deveria ser para incentivar o pequeno. Então, existe uma dificuldade de crédito. O brasileiro ele tem um sonho de ter um negócio próprio. Existe uma dificuldade de planejamento, de entendimento do mercado onde ele vai atuar. Porque empreender um negócio não é só ter o dinheiro e ter uma boa ideia. Você precisa analisar o mercado consumidor, o seu público-alvo, a concorrência, a sistemática de custos. Então, a dificuldade de crédito, aliada à dificuldade de gestão, que corrobora o que o Eduardo colocou, de que as empresas deixam de existir mais por problemas internos do que externos, faz com que começar um novo negócio no Brasil seja um pouco mais difícil do que em outros lugares do mundo. E a gente não poderia deixar de falar da alta taxa de juros, né? E aí da alta carga tributária aliada à carga trabalhista. Então você pega crédito escasso, dificuldade de gestão, alto peso dos impostos, né? Trabalhistas e fiscais, você tem um pequeno empresário sempre com uma dificuldade maior para iniciar o trabalho. Mas as boas ideias, aliadas a uma boa gestão, superam isso. E a gente tem vários exemplos de empresas que começaram pequenas, né, e hoje são referências no Brasil e no mundo. Eduardo Hamden, qual o ramo de negócio mais procurado hoje aqui no Ceará? Hoje a gente tem, na verdade, clientes de diversos ramos. Ultimamente temos nos procurado muito empresas do ramo de construção civil, bem como empresas de cosméticos, de varejo em geral, mas a construção civil nos últimos tempos tem nos procurado bastante. A gente tem vários exemplos de clientes aí que fazem parte hoje do nosso portfólio. Quais os principais erros que dificultam o sucesso de uma empresa? O principal que eu considero é não encarar a realidade. O empresário sempre tem que encarar a realidade da organização dele. Você está dizendo que ele tem que viver fora da realidade? Ele tem que encarar a realidade. Eu digo que ele, às vezes, vive fora da realidade. Fora da realidade? Ele vive fora da realidade. Existe É perigoso? É perigoso. Existe uma doença chamada miopia corporativa. Miopia corporativa, às vezes o presidente da empresa, a liderança de uma organização, ela é míope com relação ao futuro da organização. Então ela não enxerga de longe, ela não enxerga o futuro da empresa, ela não enxerga o mercado está mudando, e isso faz com que as empresas entrem em dificuldade. É um dos principais erros que eu considero, essa miopia, não conseguir enxergar estrategicamente o negócio há alguns anos à frente. E a gente vê isso, vários exemplos, né? A gente vê os computadores hoje, todas as grandes indústrias dos computadores mundiais, não tem nenhuma empresa de máquinas de escrever. Porque o que é um computador? É uma máquina de escrever com a tela, né? Então foi uma evolução, mas nenhuma máquina de escrever daquelas indústrias de máquinas de escrever percebeu essa mudança no mercado. Como também hoje o mercado de computadores saiu do mainframe e a IBM quase quebra na época, porque não percebeu que nós estávamos indo para os personal computers, para os PCs, para os computadores pequenos. Hoje nós temos uma evolução também do PC, do computador pessoal, para os tablets, para os mobiles. Então o mercado vai mudando. E se você não tiver antenado com esse contexto, com esse mercado, como o mercado vai mudando, é um dos principais erros organizacionais que eu considero. Quais os riscos em relação aos tributos? Existe um mito aqui no Brasil, e isso vem desde da nossa colonização portuguesa, uma relação muito difícil com o fisco, né? com os tributos. Desde a época lá do quinto, né? Daí o quinto dos infernos, lá do ouro, né? Porque os portugueses tinham que pagar o quinto para a coroa e diziam, o quinto dos infernos. O quinto né? dos infernos, Quinto dos verdade. infernos. Então, essa relação é assim, nós acreditamos,
Eu sou um mentor de uma entidade aqui no Brasil, que ela é mundial, chamada Endeavor. E a Endeavor, ela tem a grande missão de desenvolver as empresas e principalmente o empreendedorismo no mundo todo. E nós que somos mentores da Endeavor, participantes dessa comunidade, nós acreditamos que uma empresa tem que viver na legalidade. Então, nós não somos adeptos da sonegação fiscal. Se uma empresa, pagando os tributos, ela não tem condição de sobreviver, então alguma coisa está errada dentro da empresa. O que o governo depois faz com os tributos é uma outra questão, que é uma questão política para ser discutida. Mas a obrigação da empresa é recolher todos os seus impostos, pagar todos os seus impostos como devido é. Né? Você pode minimizar esses impostos através de um trabalho tributário, de um planejamento tributário e minimizar o pagamento desses impostos. Mas a obrigação é pagar todos os impostos. Nós recomendamos isso a todas as nossas empresas clientes. Porque é muito bom nós termos uma gestão, que eu digo sempre, gestão não precisa ter segredo. Gestão com segredo é complicado você gerir um negócio, porque gerir segredo, em termos pessoais ou em termos empresariais, mais complicado ainda. Então, quando você não tem uma gestão com segredos, quando você tem uma relação de transparência, que eu acho que as empresas têm que evoluir para isso, e a gente trabalhar isso dentro das nossas empresas clientes e trabalhamos também dentro da nossa organização, nós temos uma organização que ela é competitiva diante daquela realidade, com os seus custos, com os seus impostos devidos, com o recolhimento devido desses impostos, para que ela realmente possa garantir a sua perpetuidade. O risco de fracasso, e a gente está vendo agora várias empresas fracassando, várias empresas, presidentes de empresa presos, com esse caso do Petrolão, a gente está vendo isso, presidentes de empresas cearenses amigos nossos aqui presos, porque em algum momento preferiram um caminho mais curto, o caminho da negociata, o caminho da comissão, o caminho de algumas práticas empresariais que não são recomendadas e que, com certeza, desaguarão mais na curto falência. que você está falando é um caminho que não leva a lugar nenhum. No Brasil, nós estamos sofrendo em função desses caminhos, né? Que diga às nossas grandes empresas aqui hoje no momento. Isso. Existe um movimento no mundo também, Olavo, que nós participamos, que é um movimento chamado capitalismo consciente. Eu até saiu uma matéria minha agora na revista da CDL sobre o capitalismo é injusto, e a gente afirma que não, que o capitalismo não é injusto. Porque se nós pegássemos hoje todo o dinheiro do mundo, nós dividíssemos igualmente para todas as pessoas do mundo, dentro de alguns anos, nós teríamos os ricos e teríamos os pobres novamente. Né? Então, o capitalismo é um sistema justo, por quê? Porque ele é baseado na troca espontânea. Verdade. Né? Eu só troco, eu só compro se eu quero. Inclusive, Eduardo, tem muita gente não comendo hoje, né? Exatamente. Muita gente no mundo não comendo, né? Faltando alimentação. E agora eu converso com ele, Guilherme Dantas. Você me fala das suas composições, Guilherme. Bom, eu hoje componho para muitos parceiros, muitos amigos, né? No forró temos pessoas como Alexandre, Solange, do Aviões, Wesley, Solteirões, enfim, tem grandes parceiros que a gente foi adquirindo e daí surgiu até o sertanejo. Esse ano, se Deus quiser, vai ter novidades boas que eu compus junto com os meus parceiros. Tem um parceiro muito bom, que é um cara excepcional, além de um artista tremendo, que é um, mas são dois, Ítalo e Reno, meus parceiros. Ítalo e Reno já veio aqui no nosso programa, já está programado para o Ramon trazer Ítalo e Reno aqui. Ítalo, por favor, Ítalo, você sempre esteve no nosso programa. Venha, meu querido, estou com saudade de você. São dois viu? amigos nossos que estão somando muito. Eu acho que o sanfoneiro tem que se unir mesmo. Somos três sanfoneiros, né? E dois produtos que precisam se fortalecer. E eu acho que a união faz a força nesse nosso caso. Um abração para o Ítalo, um abração para o Reno. Um abraço para o meu empresário, Fernando Góes, que junto comigo foi o cara que enxergou o Guilherme Dantas, né? E hoje nós estamos cada vez mais crescendo e procurando fazer coisas novas para o futuro. Esse ano, falando de composições mais uma vez, esse ano vou gravar um clipe novo. Próxima semana eu já começo, né? Um clipe dessa primeira música que eu cantei, que é Me Ame ou Me Deixe. Inclusive, daqui a uns 15, 20 dias vai estar disponível para a turma baixar e assistir no YouTube, enfim.
Algum projeto para este ano? Tem o clipe, tem um DVD diferente, nós vamos fazer. DVD tem que ser lançado aqui no Entre Ideias, né, Guilherme? Com certeza, pronto, vamos fazer e vamos marcar a data. Então, marcar assim, a data. projetos a priori só mais esses, e o que vai surgindo de acordo com o tempo, a gente vai programando, mas eu procuro sempre estar à frente do meu tempo, inclusive com o repertório, a gente se preocupa muito com isso, com o que tocar, por exemplo, num evento, numa formatura, o que tocar num casamento, o que tocar num show, numa praça para 20 mil pessoas, né? Então a gente tem sempre essa preocupação, temos um show montado para diferentes eventos, isso que faz... O sanfoneiro hoje ele pode ser muito diversificado. Para começar, que esse aqui é um instrumento que toca em qualquer canto, né? Então, em todo lugar a sanfona vai. Hoje está se popularizando muito mais. Dá o recado dela, né, Guilherme? Dá o recado dela. É um instrumento que a princípio era usado só aqui no Nordeste. Hoje a gente vai no Sudeste. Eu fui em São Paulo ano passado na Record. E aí a sanfona tá tão bem vista, rapaz. Esse instrumento, o sanfoneiro, não é mais visto como eu costumava dizer. Desculpem até a expressão, assim. Antigamente, quando eu era menino, eu via muitos cegos ali na beira-mar, e hoje diminuiu, graças a Deus. Eu acho que muitos foram empregados em bandas, e eu queria, do fundo do meu coração, eu queria contribuir para que pessoas que têm alguma deficiência, alguma limitação, consigam chegar longe com os seus talentos. Essa sua deficiência nunca lhe trouxe nenhum preconceito? Como eu te falei, eu não gosto muito de falar disso porque eu não sou um cara pra baixo, assim. Não, mas... eu só falei porque você começou. Não, mas, você começou aí vamos falar de falando aí, começo. aí eu aproveitei para falar. Claro, de começo havia um preconceito. Nós vivemos num estado que, infelizmente, todos sabem aqui, né, que as pessoas aqui são incrédulas do que não conhecem. Isso. É isso? Então, eu mostrava um CD, aí o cara escutava: rapaz, Guilherme Dantas, você canta bem, né? Toca legal. Mas me diga uma coisa, como é que você vai interagir com as pessoas no palco? Como é que você vai... Papé, esse, rapaz, eu te regi aqui, eu tava regendo você aqui na sanfona, você dando o maior show do mundo aí. E, aliás, você fala muito bem, você dá mesmo para ser apresentador de televisão. Quem me dera, eu gosto. Sinceramente, você é fantástico, fala muito bem. Vamos de música, Guilherme? Vamos fazer uma composição muito conhecida minha, chamada Amor Errado. Isso. Agora você é uma página virada em minha história, uma simples lembrança na memória, um livro que eu nunca mais vou ler. Agora você é o que eu tenho vergonha em meu passado, dos amores que eu tive o mais errado. O que eu mais me arrependi de fazer foi amar você. Tanto que eu te amei e te levei muito a sério, e sem nenhuma malícia te dei meu coração. Eu fui mais que seu amor, eu vivi sua vida. Fui muito além dos limites de uma paixão, mas você me enganou. Você me fez chorar, jogou na minha cara que só quis me usar, feito um animal ferido de tanto apanhar. Eu sofri, mas esqueci que um dia você foi a luz da minha vida. Agora você é uma página virada em minha história, uma simples lembrança na memória, um livro que eu nunca mais vou ler. Agora você é o que eu tenho vergonha em meu passado, dos amores que eu tive o mais errado. O que eu mais me arrependi de fazer foi amar você. Foi amar você. Presidente Eduardo, contrataria essa fera? Eu estou impressionado, Olavo. Estou impressionado com a qualidade da música do Guilherme e principalmente pelas letras. Uma coisa que eu gosto muito é da letra da canção. E ele é campeão. Ele é campeão. Já pedi o cartão dele para nós contratarmos aí para algumas festas de clientes nossos. Inclusive, deixa eu divulgar rapidinho os contatos. Vai aparecer nos caracteres, mas... vai aparecer. Né, não custa divulgar.
Isso. 085 9972 2729 9972 2729. Site guilhermedantasoficial.com, Instagram @Guilherme Dantas Oficial. Sejam todos bem-vindos, respondo todo mundo, faço questão. E temos uma turma bacana na equipe para atender toda essa turma que precisar do forró, que precisar das minhas canções, seja alguém que precise. Às vezes a gente faz até, esses dias eu estou compondo para um grande supermercado lá do Cariri. Um abraço, meu querido Dudu, né? Enfim, a gente está compondo e faz canções para os amigos das bandas e até jingles, né? Guilherme, e aí, Guilherme? Contrataria essa figura aí? Essa fera? Faz como um genuíno filho do Cariri, né? Realmente uma música de qualidade. Estive na sua cidade, lá no Crato, sábado passado. Exato. Ainda vou fazer meu aniversário lá no Cariri com o Guilherme Dantas tocando, viu? Tô dentro. Eduardo Remidem. Que tal aí, da figura? Contrataria com certeza. A gente teve, se eu soubesse dele antes, a gente teve um evento agora recente, mês passado, na inauguração da nossa nova sede. Se eu já conhecesse o Guilherme, ele estaria lá com certeza. Tá vendo aí, Guilherme? Já sai daqui contratado, ó. Que bom. Nossos convidados, ó. Tá todo mundo tem aqui. 3 shows fechados já. Boquiaberto para vocês. O programa Entender vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. Óticas Boris, especialista em óculos de grau. O último bloco Tenta Ideias, hoje dando dicas importantes para você transformar o seu negócio em uma empresa de sucesso. O que o empregador deve observar para não contratar errado? Bom, tem um grande autor hoje da administração chamado Jim Collins, que ele afirma que a gente tem que ter primeiro o quem e depois o como. A gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos, no nosso barco, na nossa empresa, e a gente tem que também saber para onde a gente está indo. Depois dessa confirmação, desse alinhamento, quando contratar alguém, a gente tem que ter certeza de que aquela pessoa que está entrando, ela possui os mesmos valores da empresa. Hoje, o grande fator de contratação da Gomes de Matos, tem muita gente querendo entrar na nossa empresa, a gente recebe ligações diariamente atrás de processos seletivos. E a primeira coisa que a gente vê que é definitiva no processo de contratação é o alinhamento com os valores, o alinhamento com a cultura da empresa. Porque se você tem uma pessoa que ela não se alinha com os valores que você vivencia dia a dia dentro daquela empresa, fica difícil ter essa sinergia entre o colaborador e a empresa. E aí acaba futuramente a pessoa saindo da empresa e a contratação não dando certo. E um bom profissional contábil é fundamental, Guilherme? Hoje, a gestão contábil, em virtude da maior profissionalização também do governo nessa área de tributos, né, com o Sintegra, né, com os SPEDs, fiscal, toda essa estrutura do governo para melhor arrecadação dos impostos, o processo contábil, que antes era apenas uma obrigação a ser executada, focada apenas em gerar um DARF no final do mês, passou a ser essencial. Então, o profissional contábil que está aliado da gestão da empresa, ele consegue desenvolver estratégias dentro da lei, sempre trazendo aquilo que o Eduardo colocou, né? A gestão ela tem que ser transparente, tem que ser regulamentada e que tem que atender aos requisitos do mercado onde ela atua. Então, o bom profissional contábil, a gestão contábil influencia diretamente na redução dos custos amparados pela lei. E isso proporciona vantagem competitiva e isso proporciona diferenciais competitivos. A internet e as redes sociais são grandes aliadas? São grandes aliados. Hoje nós vivemos no mundo digital, né? Principalmente a geração dos millennials, que nasceram de 1985 para cá, é uma geração que efetivamente nasceu com o celular, nasceu com o computador, com os videogames na frente dele quando pequeno, né? Eu tenho uma sobrinha minha de 6 anos que ela mexe melhor no meu celular do que eu.
Então, isso é comum. Parece que essa turma já nasce dentro dos computadores, dentro da Isso, internet. exatamente. Uma coisa complicada, né, Eduardo? Exatamente. Então, eles já nascem com isso. Então, as redes sociais, Facebook, Instagram, todas as redes sociais que nós temos, elas contribuem e a empresa tem que estar presente nessas redes sociais, porque o futuro dessa geração, tanto em termos de profissionais para a empresa, como em termos de consumidores, serão eles, né? Porque as pessoas vão ficando mais velhas, vão morrendo, e essas gerações de trabalhadores e essas gerações também de consumidores é essa nova geração. Então, hoje nós temos que estar, todas as empresas têm que estar presentes realmente na internet. A internet é um canal, seja ele indústria, seja ele varejo. Nós temos uma das maiores empresas do mundo, é uma empresa de internet, que é a Amazon. É uma empresa que reinventou o varejo mundialmente e é uma empresa que nasceu numa garagem em 1995. Ou seja, tem 20 anos e hoje é uma das maiores empresas do mundo e mais valiosas do mundo, que é uma empresa baseada totalmente na internet. O sucesso não vem da noite para o dia. A gente tem que ter paciência. Como perceber que o ramo não foi uma boa escolha? O ramo ele deve ser escolhido considerando, né, a questão do cenário. Então, quando você escolhe um ramo que é extremamente competitivo, baseado apenas em preço, esse é um ramo que você deve evitar. Por quê? Porque o preço ele está muito ligado a uma decisão ligada à decisão do presidente. Então, eu decido ter um preço menor no mercado para ganhar mercado. E se eu estou num ramo altamente competitivo e eu tenho uma indústria maior do que a minha, ou um varejo maior do que o meu, e esse cara banca um prejuízo em termos de preço, de margem, durante um período, se eu sou um pequeno ou médio, eu não vou suportar essa carga. Então, a escolha do ramo ele deve ser baseada no espaço de crescimento, não necessariamente na questão preço mercadológico. Contribuindo com o que o Guilherme falou, Lavo, hoje nós estamos desenvolvendo na nossa filial do Rio Grande do Norte e da Paraíba um projeto que é a Escola de Empresários. E no primeiro módulo que a gente coloca é o que é ser empresário, né? E a gente coloca os vários tipos de empresário. Então, por exemplo, nós temos um tipo de empresário para a escolha desse ramo que, vamos dizer assim, é aquele empresário astuto. Ele vê alguma necessidade no mundo, algo que ele gostaria de ter como cliente ou consumidor, e aí ele vai e inicia naquele ramo porque ele percebeu uma oportunidade de empreender naquele ramo. Um outro também surgimento da escolha do ramo é por conta também de um aprendizado na empresa na qual aquele empreendedor trabalha. Então ele trabalha em determinado segmento, em determinado ramo, ele vê que aquela empresa que ele trabalha é uma empresa de sucesso, como, por exemplo, um pizzaiolo de uma Pizza Hut, por exemplo, de uma empresa multinacional. Ele aprende a fazer pizza, ele aprende a arte de atender o cliente, a arte do padrão, e depois monta uma pizzaria cearense aqui no Ceará. Então também tem esse tipo de empresário. O outro tipo de empresário para escolha é o filho. O pai segue um ramo, já está estabelecido naquele ramo, e normalmente ele dá sequência àquele negócio da família, dos pais, ou seja, do varejo ou da indústria. Normalmente acontece isso também para a escolha do ramo. Nós sempre da Gomes de Matos dizemos o seguinte, que o ramo que você escolher tem que ser o ramo que te apaixona. Porque o que você faz que lhe apaixona, você faz bem feito. E quando você faz bem feito, isso te traz resultados, te traz, vamos dizer assim, satisfação e, consequentemente, clientes e projeção no mercado. Tem que saber a hora de mudar de negócio, Eduardo. O empresário hoje ele tem que ter duas coisas que são imprescindíveis na decisão dele, escolher o ramo ou mudar o ramo. Ele tem que ter um profundo conhecimento do negócio e do mercado que ele está inserido. Se ele não tiver esse conhecimento, ele está fadado ao fracasso futuramente. E se ele puder aliar esse conhecimento ao oceano azul, que é o que a gente chama de um mercado inovador, uma coisa que ninguém faz hoje ainda no mercado que ele atua, então isso aí é uma receita para o sucesso. Se ele tiver um conhecimento profundo de um ramo e aliado com uma ideia inovadora para oferecer para o público-alvo dele, com uma proposta de valor muito boa para o cliente que ele vai atuar, isso aí é muito fundamental para o sucesso do empresário. Olha, sinceramente, a gente fica não querendo terminar o programa, né? Papo tão gostoso,
com o presidente Gomes de Matos aqui, com essa turma aqui maravilhosa, Eduardo Ramidem, o Guilherme Pequeno, mas infelizmente nós temos que terminar o programa. E eu pediria a você a sua mensagem para o nosso grande público, para todo o estado do Ceará. Olá, primeiro obrigado pela oportunidade, estamos às ordens sempre. E a grande mensagem que eu queria deixar é o seguinte, pessoal. O mercado, ele sempre tem momentos difíceis e momentos muito positivos. No momento difícil, você tem que se preparar, porque sempre o sol vai nascer para brilhar. E se você não se preparar, quando surgir a oportunidade, a sua empresa não estará preparada e aí você vai ter mais dificuldades de reerguer o negócio. Então, acredite no trabalho, foque no que é necessário e tenha como foco principal o cliente, porque ele é o único que pode demitir todos de uma empresa, do presidente ao funcionário mais básico da limpeza, por exemplo. Presidente Eduardo. Queria agradecer a oportunidade de ter esse papo agradável aqui e lhe parabenizar porque é o primeiro programa que eu participo que tem gestão empresarial e música, né? É bastante inovador e uma música extremamente agradável que o Guilherme Dantas aí tocou. A minha mensagem é a seguinte: nós, a Gomes de Matos, existe para alavancar o poder da paixão, da emoção, do respeito e do amor das pessoas. Como a Apple tem a maçã deles, nós dizemos que nós temos a nossa pera, que é paixão, emoção, respeito e amor. Então, é isso. Sempre busque na sua vida ter paixão pelo que se faz, viva com a emoção, porque a gente vive para as emoções, como diz Roberto Carlos, são as emoções. São as grandes emoções. Que a gente leva. O respeito, respeitar as pessoas, respeitar os seres humanos, respeitar a sociedade e amar. Porque nós somos um ser de amor. Cristo nos ensinou que nós somos um ser de amor e que nós viemos ao mundo para servir. Então, nossa busca constante é servir ao outro. Eduardo Ramidem. Olá, eu queria primeiramente agradecer aí a oportunidade da Gomes de Matos estar presente aqui no programa. E minha mensagem, corroborando com o tema do programa, que é empresas de alta performance, vai para os líderes das empresas ou quem almeja ser líder um dia. Eu costumo dizer sempre que o líder tem que gerenciar 3 coisas fundamentais: pessoas, processos e o tempo. Se ele gerenciar essas 3 coisas muito bem, com certeza aí ele terá uma empresa de sucesso. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado pelos esclarecimentos e informações. Eduardo Gomes de Matos, diretor-presidente da Gomes de Matos Consultores Associados, especializado em desenvolvimento empresarial e na utilização das mais modernas ferramentas de gestão. Guilherme Pequeno, administrador, consultor de planejamento estratégico e diretor de operações da Gomes de Matos Consultores Associados. E Eduardo Ramidem, diretor de marketing, estratégia e inovação da Gomes de Matos Consultores Associados. Obrigado também ao sanfoneiro Guilherme Dantas. Ô Guilherme, valeu. Muitíssimo obrigado. Você foi o cara. Antes da gente encerrar, eu quero divulgar outro grande evento que acontece aqui em Fortaleza, o Ceará RH 2015, que acontece nos dias 14 e 15 de abril. A temática do congresso será RH e negócios, uma causa e grandes efeitos. Se você se interessou, confira a programação completa no www.abrhce.com.br. Ceará RH 2015. Não perca! E agora sim, a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim Deus permitir. E não esqueça, gosta de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideastv@hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 9749 1799. Participe! Até o nosso próximo encontro. E a gente se despede com ele, sanfoneiro Guilherme Dantas, maravilhoso, fantástico. Oi! Se tivesse uns casal aqui, eu ia botar todo mundo pra dançar. Vem, amor, vem cantar, que os teus olhos ficam querendo chorar. Deixa a mágoa pra depois, o
o amor é mais importante a dois. Chora sanfona, sentido em meu peito gemendo. Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo. Quanto mais chora, me entrego todinho ao amor. E o seu gemido desfaça em minha alma essa dor. Oi! Seu Domingos abençoe nós. Que falta eu sinto de um bem, que falta me faz um xodó. Mas como eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim tão só. Eu só quero um amor que acabe o meu sofrer. Um xodó pra mim, o meu jeito assim, que alegre o meu viver.